mais uma live aqui no Três Pontas Estúdio Live. Hoje já vamos falar de outro tema muito importante, que é o poder diretivo do empregador. Mas o que é isso? O poder diretivo do empregador é quando você vai assinar ali o contrato de trabalho com o empregador e possui alguns direitos e alguns deveres que você, trabalhador, precisa cumprir. Mas o que a gente precisa entender é até aonde ele pode ir com esses direitos de exigir daquele funcionário metas, cobranças e fiscalização. Então, nossa live de toda segunda-feira aqui no Diário Jurídico com Milena Vieira. Então, você sabe que o empregador ele tem o direito de exigir, mas ele não pode humilhar aquele trabalhador. Hoje a gente vai conversar sobre esse poder diretivo, o direito do patrão de dar ordens, de fiscalizar, de cobrar metas, mas também sobre o limite dessas cobranças, onde acaba o comando legítimo e começa o abuso. Você já deve ter ouvido falar algumas frases comuns em que o empregador costuma fazer. Quem manda aqui sou eu faço o que eu quiser fazer. Se não aceitar assim, pode pedir demissão, vai fazer e pronto. A empresa é minha e eu escolho como vai ser as tarefas. Talvez você já tenha passado por essa situação sem saber que isso seja em um abuso diretivo do poder do empregador. Então é comum a gente deparar com esses conflitos na esfera judicial, no âmbito trabalhista, com o aumento de cobrança, com o aumento da fiscalização exagerada, sendo que essas relações de trabalho elas precisam de ter uma equidade, ela precisa de ter um amplo controle e um amplo cuidado. O cuidado de proteger uma relação de trabalho é para que futuramente aquele empregado, aquele funcionário, ele não venha a sofrer nenhum tipo de dano moral, psicológico ou até físico. Aquele em que a gente vai atingir, aquele empregador atinge a dignidade humana daquele trabalhador. Mas o que é o poder diretivo? Ele é o direito que o empregador ele vai ter de organizar, de gerir a prestação do serviço. Então ele vai escolher como vai ser aquela função, quando ela vai ser, aonde vai ser feita aquela função. Então o empregador ele precisa de ter esse controle dentro do ambiente de trabalho. Um exemplo prático que a gente pode ter é quando um funcionário ele tem ali os equipamentos de EPI, aquele equipamento de proteção individual no trabalho, e aquele funcionário ele não usa aquele equipamento. E depois logo vem acontecer um acidente de trabalho. E aquele empregador, ele não fiscalizou, ele não cuidou daquele empregado, ele vai responder por todo aquele dano recorrente daquele funcionário, a estabilidade daquele funcionário de um ano, às vezes quando ele voltar do auxílio previdenciário. Então o empregador, ele precisa sim controlar ali o ambiente de trabalho, e isso é um direito do empregador. Existem situações em que o poder diretivo e do empregado entra em conflito com o direito da privacidade, da intimidade e da dignidade da pessoa do trabalhador, que são garantias constitucionais resguardadas pela nossa Constituição. São divididas em 3 dimensões aí o poder diretivo do empregador. O primeiro é o poder de organização. Então ele vai definir funções, ele vai definir horários, ele vai definir regras internas ali no local de trabalho. Outro poder que ele tem é o poder de controlar e de fiscalizar. Então ele vai acompanhar o resultado daquele funcionário, ele vai estar com a presença ali todos os dias no ambiente de trabalho para cuidar da sua empresa. E ele também tem o poder de disciplinar, que é aplicar advertências e suspensões no caso do funcionário, daquele trabalhador, ele vir a descumprir alguma regra referente ali ao ambiente de trabalho. Mas esse poder, ele não é absoluto, ele tem limites e o principal limite é a dignidade do trabalhador. Um exemplo muito prático que a gente vem vendo aí é a proibição do uso do celular. A restrição de uso dos aparelhos eletrônicos como os celulares é um exemplo prático de manifestação do poder diretivo do empregador. Empresas frequentemente elas têm vedado ou limitado o uso desses aparelhos.
durante a jornada de trabalho. O fundamento, o argumento que as empresas usam é priorizar a concentração daquele trabalhador, é evitar a dispersão daquele trabalhador, proteger informações confidenciais ou até mesmo reduzir um acidente de trabalho. Juridicamente falando, essa tal vedação, ela tem de sim ser aceitável dentro dos parâmetros da proporcionalidade, da necessidade e da legalidade, especialmente quando é fundamentada em razões objetivas relacionadas à natureza da atividade, ao risco às operações ou até mesmo exigências de segurança. Temos aí um exemplo, o motorista. A empresa ela pode limitar esse uso do aparelho celular ali quando o motorista está dirigindo, fazendo uma entrega. Por quê? Além da gente ter a lei de trânsito, né, que é o nosso Código Brasileiro de Trânsito, que exige, né, que aquele motorista ele não pode dirigir utilizando o aparelho celular. Então a empresa ela pode vedar este uso do aparelho quando ele estiver fazendo uma entrega, estiver dirigindo, né, aquele veículo da empresa. Mas existem situações em que esse uso irrestrito do aparelho celular ele vai ser abusivo. O empregador ele vai estar usando esse poder diretivo dele em uma legalidade, uma injustiça ali naquele ambiente de trabalho. Isso é quando o empregador ele impede que aquela pessoa, aquele trabalhador, ele não use esse celular para ligações urgentes com os familiares, colocar em risco a saúde daquele trabalhador ou afetar o direito a comunicações em situações emergenciais. Podemos dar exemplo, uma mãe que deixa o seu filho na escola, logo vai trabalhar. Se ele restringe o uso do aparelho celular nesse ambiente de trabalho, como que às vezes a escola ela vai entrar em contato com essa mãe se acontecer alguma coisa com o filho? Então, às vezes, essa restrição ela pode ser abusiva e a gente precisa de considerar a proporcionalidade e a legalidade. Então, essa empresa ela precisa de ter um outro meio de contato dessa escola ou desses familiares para com essa trabalhadora, para que ela não venha aí sofrer nenhum dano psicológico dentro do ambiente de trabalho. A gente tem uma ação na justiça, essa aconteceu lá no TRT do Paraná. Uma mulher, ela sustentou que ela foi impedida de utilizar o seu aparelho celular durante o pagamento das verbas rescisórias dela. Então, uma testemunha confirmou a versão dessa ex-trabalhadora em que houve a restrição ao telefone, ocorreu para evitar interferências externas. Ou seja, ela não podia, às vezes, comunicar, perguntar se aquela situação, se aquele pagamento daquela verba rescisória, ela estava realmente correta. E o magistrado, ele entendeu que, ao impedir aquela empregada de permanecer com seu aparelho de celular no ato da rescisão, não tem justificativa lógica. Em especial quando o objetivo é declarado de retirar daquela pessoa seu direito a obter conselhos sobre aquela situação. Então o juiz, ele entendeu que o empregador, ele excedeu o seu poder diretivo e criou um ambiente de restrição e um ambiente de constrangimento. Então essa empresa ela foi obrigada a indenizar essa trabalhadora no valor de R$10 mil de indenização. Um dos temas também polêmicos de ação em relação entre patrão e empregado é a restrição para o uso do banheiro no ambiente de trabalho. Importante esclarecer que o uso do ambiente é livre pelo empregado e o empregador não pode fazer nada contra isso, tampouco restringir ou muito menos limitar esse uso. Tais condutas elas vão gerar um dano moral ao funcionário que ingressa no Poder Judiciário. Então, o empregador ele não pode punir, ele não pode constrangir aquele funcionário de ir ao banheiro. O controle excessivo é considerado o abuso do poder diretivo. Vai ferir a dignidade da pessoa humana e quando o poder diretivo ele se torna abusivo, cabe sim aí uma indenização por danos morais. Um exemplo prático que a gente tem na Justiça do Trabalho é de uma trabalhadora em que ela trabalhava numa empresa de telemarketing e ela teve a sua rescisão indireta, pois ela tinha restrição ao uso do banheiro. Então, além de ter o uso do banheiro, ainda tinha cobranças excessivas de metas e a empregadora ela vai ter que pagar para essa funcionária uma indenização no valor de R$5 mil. Além dela ter a restrição nesse uso do banheiro,
a empregadora ali, ela controlava o tempo que aquela funcionária ficava no banheiro ali usando o sanitário. Então, o magistrado entendeu que cabia ali um dano moral para essa trabalhadora. Teve uma outra decisão também no Rio Grande do Sul, que reconheceu uma indenização por dano moral no valor de R$40 mil. Era para uma vigilante de uma empresa de segurança. Ela chegou a urinar no uniforme porque precisou esperar que um colega dela viesse substituir ali na função dela. E de acordo com o desembargador deste processo, a situação em que essa reclamada ela mostrou nos autos no processo é muito grave, foi muito degradante e que afrontou o direito da trabalhadora a um ambiente que proporcione uma condição básica de saúde e de higiene. Temos casos também do poder diretivo do empregador em que permite que ele define metas. Mas quando essas metas elas são inatingíveis e são usadas como ferramentas de pressão psicológica, ela vai se tornar aí um abuso e que pode configurar também um assédio moral no ambiente de trabalho. Essa cobrança ela deve ser razoável, ela deve ser respeitosa, sem gerar humilhação, sem gerar ameaças ou comprometer a saúde mental daquele trabalhador, sob o risco também do empregador ser obrigado a indenizar por danos morais ou o empregado de pedir uma demissão, a rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, quando a meta ela é tão alta que o trabalhador ele precisa sacrificar, sem pausas, sem almoço, sob ameaças constantes ou até brincadeirinhas de mau gosto no ambiente de trabalho, isso é abusivo. O poder diretivo daquele empregador está se tornando abusivo para aquele trabalhador, para aquele funcionário. Uns exemplos práticos que a gente tem é uma instituição financeira que terá que pagar uma indenização no valor de R$10 mil para uma ex-bancária. Ela tinha uma carga de trabalho excessiva e a cobrança de metas abusivas. Além dela passar mal várias vezes ali no ambiente de trabalho, o laudo pericial provou no processo em que a situação ela desencadeou na bancária transtornos mentais com a perda parcial e temporal da capacidade laborativa. Então a decisão decretou aí, manteve uma indenização para essa trabalhadora, para essa bancária no valor de R$10 mil. Teve uma condenação também de uma telefônica, essa aqui aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em que a telefônica cobrava metas de um vendedor fora do horário de trabalho por meio de aplicativos de WhatsApp. Na reclamação, o vendedor ele afirmou que sofria assédio moral da telefônica, com pressões excessivas por resultados e ameaças de demissão se não atingisse aquela meta esperada pelo ambiente de trabalho, pelo empregador. Então, a situação alegada afetou a sua privacidade, afetou a sua imagem pessoal, a sua integridade psicológica. Então, segundo o relator deste processo, ele fala que essa conduta faz com que a pessoa fique aflita, fique agoniada e queira resolver naquele instante situações de trabalho que extrapolam os limites aceitáveis no exercício do poder diretivo do empregador no ambiente de trabalho, gerando ao trabalhador aí apreensão, insegurança e angústia. Então, no seu entendimento, o relator explicou que essa cobrança de metas fora do horário de trabalho e concluiu que a empresa teve que pagar uma indenização no valor de R$ 3.500. Então, não existe produtividade acima da dignidade do trabalhador. Também temos aí que algumas empresas, elas têm a criação daquele ranking, aquele destaque de melhores funcionários aí no ambiente de trabalho. Isso também é uma manifestação legítima desse poder, deste exercício, desde que ele seja de uma forma ética, sem expor os funcionários a situações humilhantes. O ranking ele pode ser saudável, mas dependendo de como ele é aplicado na sua empresa, ele vai virar uma ferramenta de exposição, uma ferramenta de constrangimento. Então, a exposição pública de quem vende menos, ou uma ridicularização,
ou aquela premiação exagerada, vai gerar aquele ambiente, um ambiente competitivo, um ambiente tóxico. E isso pode ser sim indenizado se o funcionário ele achar aí, ele sentir que está sofrendo, não está cumprindo aí com os deveres que o empregador precisa de cuidar da saúde daquele trabalhador. Um exemplo de exposição de ranking foi desempenhado de funcionários de uma empresa de varejo no grupo de WhatsApp. Então, esses grupos que existem dentro da empresa, tomarem muito cuidado, porque o empregador ele precisa cuidar aí para que nenhum funcionário ou outro funcionário venha a sofrer algum tipo de abalo psicológico nesses aplicativos durante esses grupos de WhatsApp. Então, junto a esse ranking, o superior hierárquico ele escrevia frases como: olha quem são os vendedores que estão me derrubando hoje. E um dos funcionários ele ingressou com uma ação trabalhista e recebeu uma indenização no valor de R$15 mil. O caso aconteceu lá em Londrina. O vendedor ele foi admitido em janeiro de 2020 e trabalhou lá até dezembro de 2022. Ele tratou essa conduta grave por ameaçar a continuidade na relação de emprego, com evidente degradação do ambiente de trabalho. E o juiz ainda, além da indenização de R$15 mil, ainda obrigou aquela empresa a pagar comissões de descontos no caso em que vendas eram canceladas pelo cliente. Teve uma outra empresa de comércio varejista aqui de Minas Gerais que teve que pagar também uma indenização no valor de R$4 mil a um vendedor que alegou ter sofrido danos morais diante de cobranças excessivas de metas, exposições de nomes e da produtividade dos empregados. O que eles faziam? Eles tinham uma tabela de vendedores e aqueles vendedores que eram bem-sucedidos, que vendiam bem, eles tinham ali, ficavam com um balãozinho verde. Aqueles que vendiam mais ou menos, ficavam ali em amarelo. E aqueles que não cumpriam a meta, não conseguiam atingir nem um pouco, estavam mal ali no ambiente de trabalho, eles tinham um balãozinho vermelho. E a testemunha, ela comprovou que realmente cada vendedor era marcado com um balão contendo uma das 3 cores correspondentes. Então, a superiora hierárquica, ela era ríspida com os empregados que não alcançavam as metas. Ela tratava bem quem vendia bem e ela tratava com grosseria e até batia na mesa quando aquele funcionário não vendia bem naquele mês. Então, o magistrado, ele entendeu e deu essa indenização também para aquele funcionário no valor de R$4 mil. Temos também um assunto muito importante do poder diretivo do empregador, que é o poder de fiscalizar. Mas a gente precisa de ter um cuidado no momento de fiscalizar ali a sua empresa, para não invadir a privacidade do trabalhador. O poder diretivo é sim o direito do empregador de organizar, de fiscalizar ali o ambiente de trabalho. Mas quando é exercido de forma excessiva, arbitrária, desrespeitosa, torna-se um abuso. A fiscalização abusiva, ela ocorre quando o empregador ele ultrapassa o limite do respeito, da razoabilidade, atendendo contra ali a dignidade daquele trabalhador. Exemplos incluem humilhações públicas, controle excessivos da intimidade, imposição de metas inatingíveis ou vigilância constante e invasiva. A gente pode dar um exemplo aí, são as câmeras em locais inadequados, como no vestiário, como no refeitório, como no banheiro, monitoramento de mensagens privadas daquele funcionário ou até gravações sem consentimento. Então, o que é legítimo do poder diretivo daquele empregador? Nem tudo vai ser considerado abuso. O empregador, ele também tem direitos e ele precisa de usar o bom senso para que separe aquela autoridade daquele autoritarismo. Então, o que ele pode fazer? Controlar ali a jornada de trabalho, a presença daquele funcionário por meio de ponto eletrônico. Ele pode exigir sim cumprimentos de tarefas ali dentro do horário de trabalho daquele funcionário. Ele pode aplicar advertência quando aquele funcionário vir a ter alguma falta grave, alguma indisciplina ali no ambiente de trabalho e estabelecer metas possíveis e proporcionais.
Então, tudo isso vai fazer parte da organização e do poder diretivo do empregador. Mas e quando isso vai gerar um abuso ao direito do trabalhador? Quando umas ações mais comuns que a gente tem é a indenização por assédio moral, é aquela rescisão indireta quando o abuso é grave, como o uso restrito do banheiro, como a violação, né, a não deixar aí o funcionário usar o celular desde que não atrapalhe, né, o ambiente de trabalho, danos morais e danos existentes ali na relação de trabalho. Então, respeitar aquele trabalhador não vai ser um favor, e sim um dever legal, está aí na CLT e na nossa Constituição Federal. O poder diretivo ele vai existir e ele existe ali no ambiente de trabalho para organizar e não para desrespeitar aquele trabalhador. Então, se você conhece alguém que esteja nessa situação, envie essa live para essa pessoa, depois ela vai ficar salva no YouTube, aqui no site, na página 3 Pontos Estúdio Live. Então, se você está tendo metas impossíveis, sentindo humilhado no ambiente de trabalho, procure orientação jurídica. Isso é muito importante. Isso vai evitar também a você cuidar da sua saúde mental no ambiente de trabalho. Espero você aqui toda segunda-feira, às 20 horas da noite, no 3 Pontas Estúdio Live.